Válvula transferidora de pressão versus pressurizador. Qual deles é melhor? Quais são os pontos positivos e negativos? Tudo isso você vai ver nesse vídeo. E para aqueles que não conhecem, eu tenho que explicar de maneira rápida o que é uma válvula transferidora de pressão. A válvula transferidora de pressão, cara, é isso aqui que tá dentro da caixa, aqui, ó, tá vendo? Ó? Você pode fabricar sua válvula transferidora de pressão, tem vários vídeos na internet ensinando a fazer, como você pode comprar um kit pronto, que foi esse que eu instalei aqui, tá? É o mais barato, as pessoas compram por causa disso, por causa do preço, né? E é o seguinte, como é que funciona? A válvula transfere a pressão da água lá da rua para dentro da tubulação da sua casa, ok? Então ela transfere, a válvula transferidora porque vai pegar a pressão da água da rua e jogar para sua casa, tá? Sem praticamente passar pela caixa d'água, né? A pressão, a água da rua vai passar por essa mangueira daqui pra lá, direto. Leandro, mas e a água da caixa? A água da caixa fica aqui, pra se um dia, por acaso, acabar a água da rua, ok? Aí sim, aquela válvula lá de baixo vai abrir e você começa a utilizar a água da caixa. Só quando não tem água da rua, você usa a água da caixa, certo? E aqui também tem uma outra válvula que não deixa com que a água da sua caixa volte lá para a rua. Tá? Então aqui tem uma válvula aqui, tem uma válvula ali. Então praticamente o funcionamento é esse. Você fica sempre utilizando a água da rua, na falta da água da rua você usa a água da caixa, ok? Vamos ver o pressurizador, como é que ele funciona. Isso aqui é um pressurizador. E você tem pressurizador de grande porte para prédio, coisa gigante assim, ó. Você tem pressurizador de médio porte, você tem pressurizador de pequeno porte. Você tem pressurizador que ele necessita que haja um fluxo de água para funcionar. Você tem pressurizador que ele consegue succionar a água de um tanque, por exemplo. Cara, tem muito produto bacana, cara, muito produto que a gente desconhece, tá? Se você quiser entender melhor como funciona o pressurizador, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, de um vídeo que eu fiz desmontando o pressurizador e mostrando como ele é por dentro, tá? E aí você vai começar a entender e você vai ver que o negócio é muito louco, ok? E se você se interessar e quiser comprar um pressurizador, eu vou deixar o link aqui do site da Coliseu Ferramentas, que foi o pessoal que cedeu pra gente esse pressurizador pra casa container, tá? Lá no site você vai ter um monte de tipo de bombas, pressurizadores no geral, ferramentas e outra, tem o cupom de desconto do Letra J. Você clicou em comprar, vai aparecer uma tarjeta, cupom de desconto, você digitou Letra J tudo maiúsculo, é só confirmar que aí você vai pagar mais barato ainda, cara. Show de bola, né, galera? Então, quais são os pontos positivos desse cara, quais são os pontos negativos desse cara, e vamos comparar esse cara com a válvula transferidora de pressão e entender qual é a melhor solução para o seu problema de baixa pressão. Chegou a hora do combate, cara. Qual dos dois é melhor dentro desses quesitos aqui, né? Valor, pressão, vazão, no caso de falta de água e no caso de falta de energia. Então a gente vai colocar eles para competir dentro desses fatores aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que todo mundo olha é a questão do preço, quanto é que custa? Valor. A válvula transferidora de pressão ela é mais barata que o pressurizador, então um ponto positivo para ela, ela é mais barata. O pressurizador, ele é mais caro, tá? Por quê? A válvula é mais simples. É canos, mangueiras, pedaços de borracha, né? O pressurizador, ele tem uma bomba, tem um fluxostato, ele tem uma eletrônicazinha lá dentro dele, para ligar automático na hora que você abre a torneira, então é um negócio bem mais complexo. Então, ele é mais caro. Pressão. Qual é a pressão que o pressurizador te entrega? Qual é a pressão que a válvula pressurizadora vai te entregar? É o seguinte, o pressurizador, você compra ele dentro daquilo que você precisa. Ah, Leandro, eu preciso de muita pressão. Aí você vai, pesquisa lá na internet, lá acha um pressurizador que é top, que atenda a pressão que você quer, aí você compra. Não tem zica. A válvula transferidora de pressão, você não sabe ao certo qual é a pressão que ela vai te entregar. Não está escrito na caixa. Por exemplo, ó, aqui, ó. Essa é a caixa do pressurizador que eu instalei aqui em casa, tá? Esse pressurizador que eu instalei aqui, ele é equivalente a uma coluna, a pressão dele é equivalente a uma coluna de água de 9 metros de altura. Então, seria a mesma coisa que se a caixa d'água tivesse numa torre de 9 metros. Bacana, não? Bacana. Então, eu tenho aqui uma pressão estabelecida pelo fabricante, né? Ah, é 9 MCA, 9 MCA, sei lá, 20 MCA. É um exemplo, tá, galera? Eu tenho uma determinada pressão aonde eu vou trabalhar. Aqui eu não tenho. Aqui eu dependo da distribuidora de água. Eu dependo da pressão que chega na minha casa. Tem lugares que a pressão que chega lá da concessionária é muito bosta. Tem lugares que a pressão que chega da concessionária é muito forte, cara. E a válvula transferidora vai transferir isso para sua casa, tá? Ah, Leandro, mas na válvula transferidora vem um negocinho que tem um furinho que se a água for muito forte, eu coloco aquilo e aquilo ali que vem do kit dessas válvulas transferidoras, na verdade ele restringe a passagem de água, mas não controla a pressão, tá? A pressão, para você controlar a pressão, você tem que ter um regulador de pressão. Então a válvula transferidora você não tem. Quando você compra, você não sabe exatamente qual vai ser a pressão que vai estar dentro da tubulação, a não ser que você verifique lá no registro da rua qual é a pressão que chega na sua casa. Então você está dependendo aqui da concessionária, da distribuidora de água. Então é um ponto negativo aqui para a válvula transferidora e um ponto positivo aqui para o pressurizador. Você sabe a pressão que você vai ter, tá? Vazão. Aí, outro porém, vazão. A válvula transferidora de pressão, galera, ela não tem uma vazão bacana. Não tem uma vazão bacana. A válvula em si já estrangula bastante a passagem de água, tá? E a mangueira que tem nela, tudo isso atrapalha, né? Então ela não tem uma vazão legal. O pressurizador, ele tem uma vazão
muito melhor que a válvula pressurizadora. Eu vou mostrar isso na prática pra vocês. Eu vou mostrar isso funcionando nas torneiras aqui de casa. Okay? Então, vazão não é muito boa, cara. Não é muito boa. Desculpa, não é. Sem chance. Eu tô testando aqui e o pressurizador foi top master, tá? E outra, tá determinado aqui, ó. Você compra o pressurizador dependendo da vazão que você quer também. Se você quiser um pressurizador com uma vazão gigantesca, tem pra comprar. Esse que eu tô usando aqui em casa, ele tem uma vazão máxima de 35 litros por minuto, tá? Então, a vazão foi sensacional. Eu vou mostrar isso na prática pra vocês. Falta de água, cara, falta de água. Se acabar a água, a válvula pressurizadora não vai conseguir transferir pressão de algo que ela não tem, certo? Não tá vindo água da concessionária, não tem pressão. Então a pressão vai cair. Você vai ficar com a pressão baixa. Você não vai ficar sem água, mas você vai ficar com uma pressão baixa, tá? Então na falta de água, a válvula transferidora de pressão não é legal. Na falta de água, o pressurizador não quer nem saber, cara, se tá faltando água. Se você tiver água na caixa, ele vai pressurizar a tubulação. Então você, mesmo sem água na concessionária, lá na distribuidora, você tem pressão de água na sua casa, tá? Enquanto tiver água na caixa, é lógico. Falta de energia, cara. Aí ferrou, hein? Na falta de energia, o pressurizador vai parar de funcionar e você vai ficar com uma baixa pressão de água, tá? Você não fica sem água. Você fica com uma baixa pressão de água porque a água passa por ele, tá? Independente se ele está funcionando ou não. Esse pressurizador com fluxostato, ok? Então, numa falta de energia, você fica sem pressão. Então, esse é um ponto negativo para o pressurizador e um ponto positivo para a válvula transferidora de pressão, que a energia não influencia em nada, certo? Mas assim, nessas últimas duas lacunas aqui, a gente tem que analisar uma coisa. A válvula transferidora, ela depende que tenha água na concessionária lá, certo? E o pressurizador depende que tenha energia. Então esse cara depende da companhia de energia elétrica, esse cara depende da companhia de fornecimento de água. Então e aí? A questão é, quando acaba a energia, quanto tempo você fica sem energia? Quando acaba a água, quanto tempo você fica sem água? É aqui que a gente tem que balancear agora. Cara, nas regiões onde eu morei, tá? Eu fiquei mais tempo sem água do que sem energia. E quando acaba a energia elétrica, não fica nem 30 minutos, o pessoal já começa a ter um filho, começa a ligar lá para a concessionária. Oh, tá sem energia, tá sem energia. A água, quando acontece a gente ficar sem, muitas das vezes é por motivo de manutenção, certo? E, cara, fica o dia inteiro sem água. O dia inteiro. Quando você não mora em locais que tem uma certa deficiência, aonde é frequente a falta de água. Aí é mais complicado ainda. Tá? Então, eu, na minha vivência, né, no que eu vivi, acredito que falta mais água do que energia e por mais tempo. Então, eu coloco aqui um ponto negativo na questão da válvula. Porque a falta de água, não é questão de ser mais frequente, é questão de durar mais tempo do que a falta de energia, ok? Só que tem um porém. O pressurizador, ele consome energia elétrica e a válvula transferidora não. Então tem um ponto negativo aqui para o pressurizador também, ele consome energia elétrica, tá? Então por mais que a energia fique ausente por menos tempo que a água, no caso de uma falta, né? Ele consome aqui energia elétrica. Então é um ponto negativo aqui para ele também nesse ponto, tá? Então é o seguinte, galera. O pressurizador, ele é melhor do que a válvula transferidora de pressão, tá? E isso é fato. Por quê? Porque ele tem uma pressão boa, constante. Ele tem uma vazão boa, constante, tá? E isso é o mais importante. Esses dois quesitos aqui são os mais importantes. É isso que a gente busca num pressurizador, tá? E numa pressão bacana, ok? A válvula tem as suas vantagens na questão do valor e de não usar energia elétrica, não ter um gasto de energia elétrica, mas ela tem as suas deficiências, ok? A válvula não é... Vamos condenar a válvula. Não é assim também, tá? Acredito que ela tem a aplicação dela, ela quebrou muito meu galho aqui em casa, tá? Você não tem a grana para ter um pressurizador? Coloca uma válvula, vai quebrar seu galho. Agora, se você tiver uma grana para investir no pressurizador, cara, é muito melhor. Acredite, eu estou usando aqui em casa, é muito melhor. Eu vou mostrar isso na prática para vocês aqui, tá? Analise as torneiras aqui de casa. A caixa d'água só com a pressão da caixa e só com a pressão da válvula. E depois analise só com a pressão da caixa e a pressão do pressurizador. Depois analise com a pressão da válvula pressurizadora mais o pressurizador, tá? Se liga. Aqui, pessoal, eu tô só com a válvula transferidora de pressão, ó. Olha aqui. Olha como caiu, tá vendo? Ó. Com o pressurizador eu tive um resultado muito bom. Muito melhor que esse, ó. Tá vendo? Ó, galera, que interessante, ó. Essa é a pressão com o pressurizador. Analise aqui comigo, ó. Duas torneiras, ó. Ok? Eu vou desligar o disjuntor. Vamos lá. Ó. Vou desligar o disjuntor geral aqui, ó. Olha lá as torneiras, ó. Vou dar um zoom aqui. Olha lá, vou desligar. A pressão, galera, caiu na hora, instantaneamente.
Você viu aí? A diferença foi gritante. Mas será que o pressurizador ele não gera ruídos? Será que ele não faz barulho enquanto ele tá ligado? Será que ele realmente consegue bombear água legal no chuveiro? Se liga nesse teste que eu fiz. Então, pessoal, a gente vai fazer um teste muito bacana pra vocês entenderem o que acontece, tá? Ó, aqui eu tenho um chuveiro.